Olá, eu sou a doutora Estela e hoje eu vim aqui para responder uma dúvida de uma mãe, porque outro dia eu gravei um vídeo e postei aqui nesse canal e dizia nesse vídeo que era para ter muito cuidado, os pais terem cuidado com o tempo que a criança fica interagindo só com o aparelho de celular. E aí, mamãe me perguntou, tá bem, Estela, mas escuta aqui, e com as outras coisas, com o videogame, com a televisão, como é esse negócio aí? É a mesma coisa? Funciona do mesmo jeito? Na verdade, sim, é a mesma coisa. Por quê? Por que é a mesma coisa? Porque tem uma outra coisa que naquela oportunidade eu acabei não comentando, acabei não falando, que é a seguinte: a criança, a criança internaliza, a criança se torna tudo aquilo que ela interage. Então, se a criança interage, por exemplo, com um jogo de videogame violento, ela começa a se alimentar desta violência. É como que se nós tivéssemos vários tipos de alimentos. Um alimento que nós seres humanos temos é o alimento biológico, é o alimento que nós reforçamos a nossa energia do nosso corpo. Um outro alimento que nós temos, que nós podemos ter, é o alimento do intelecto, é o alimento daquilo que nós internalizamos e que favorece ou não as nossas estruturas, daquilo que nós pensamos, aquilo que nós de fato conhecemos, aquilo que nós sabemos. Então, se a criança passa muito tempo apenas alimentando o seu intelecto, de jogos, de videogame, de filmes, de terror, pode ser filmes infantis, ela vai se tornar, a gente é, que nem falam os nutricionistas, nós somos aquilo que nós comemos. Nós nos tornamos daquilo que nós nos alimentamos. E se nós alimentarmos o nosso intelecto com esse tipo de coisa, né, se nós ficamos apenas interagindo com as máquinas, com o videogame, com a televisão, com o aparelho de celular, enfim, a criança acaba se tornando exatamente isso, né? Ela fica isso, ela vai pensar, ela vai entender o mundo, as referências que ela vai construir dentro dela, as bases das referências que ela vai ter dentro dela, serão essas. Então, Estela, você acha que a criança não deve ter tempo de jogar videogame, de assistir televisão? Não foi isso que eu disse. O que eu digo é o seguinte: a mesma coisa com o aparelho de telefone celular. Nós, como adultos, devemos sim proporcionar à criança momentos de interação com o videogame, com a televisão, com o celular. Agora, a criança não pode se tornar dependente de um aparelho de televisão, de um aparelho de telefone e de um aparelho de videogame. Não pode. Por quê? Porque ela interagindo só com um aparelho, ela vai se tornar, primeiro, muito limitada. Depois, ela vai estar interagindo com uma máquina. Como ela vai se tornar um ser humano se a forma de interação que ela estabelece com o mundo é só com uma máquina? Então, quando ela vai conversar com a pessoa, ela não vai saber interagir com a pessoa, porque ela sempre interage com as máquinas. E as máquinas não respondem, as máquinas não contradizem, as máquinas, elas simplesmente aceitam comandos. Se eu aperto isso, vai dar aquilo e ponto. A máquina faz aquilo que eu quero. As outras pessoas não vão fazer aquilo que eu quero. Então, nós começamos, se nós deixamos muito tempo as crianças interagirem
muito com videogame, muito com televisão, muito com aparelho de telefone celular, as crianças vão acabar tendo uma compreensão que é só eu apertar neste botão que funciona como eu quero. Só que o mundo, a sociedade, as coisas, as pessoas não são assim, não funcionam com um aparelho, com uma máquina. Elas têm uma outra lógica, assim, a lógica justamente da vida, a lógica da diversidade, a lógica da multiplicidade das situações, das contradições. E eis o mundo humano, o mundo humano é exatamente assim. Então, para nós despertarmos a humanidade dentro do nosso filho, né? E tornar ele capaz, um ser humano capaz de também conviver com outras pessoas, talvez seria interessante nós começarmos a pensar como adultos, como pais, né? Como também educadores, em outras alternativas, alternativas que fazem, que provoquem a criança a crescer, a se desenvolver nessa outra dimensão, ou seja, se alimentar de outras coisas. A dica que eu tinha para te dar hoje é essa. E eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu comentário e me dissesse quanto tempo o seu filho fica interagindo com o aparelho de telefone, quanto tempo ele fica interagindo com a televisão, quanto tempo teu filho fica interagindo com o aparelho de videogame. Um grande abraço e eu espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.